Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, entre os versos 9 e 14, Jesus conta uma parábola e o título dela é A Parábola do Fariseu e do Publicano. A parábola, o texto começa assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então, é uma parábola que tem um fim específico. Jesus está contando para um grupo de pessoas que confiavam na sua justiça própria e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era um religioso, zeloso da lei, cumpridor da lei e orgulhoso disso. O publicano era um cobrador de impostos. Era considerado um cidadão de segunda classe porque ele recolhia impostos para o governo dominador que eram os romanos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Note que esse fariseu, ele era um homem que confiava muito na sua justiça própria. Ele era um homem que ele ora, ele não pede nada para Deus, ele só exalta as suas qualidades, ele só exalta as suas virtudes. Ele começa dizendo que ele não é como os outros homens, ladrões, corruptos, e como esse publicano aqui do lado. Isso não vale nada. Jejuo 2 vezes por semana. A lei mandava que todo judeu tinha que jejuar 1 vez por ano, que era no dia do perdão, dia do Yom Kippur. Mas os fariseus instituíram segunda e quinta-feira como dias de jejuns, onde eles jejuavam e oravam pela nação. Então esse fariseu, ele diz: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, a previsão era o dízimo das coisas da terra, mas ele estava sempre excedendo. E 4 vezes no texto ele usa o eu, ele faz questão de exaltar quem ele é. Ele começa dizendo: eu te agradeço porque não sou como esses, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, e ele vai nesse eu. A sua oração é uma oração em si mesmada. Ele ora de si para si, enquanto que o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Note a diferença. Um se orgulhava da sua santidade e o outro se envergonhava da sua pecaminosidade. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Só isso, nada mais que isso. E é interessante notarmos, que Jesus diz o seguinte: eu lhes digo que este homem, o publicano e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se tem uma coisa que precisamos entender, que nós não temos nada do que nos orgulharmos diante de Deus. Tudo que temos foi Ele que nos deu, tudo que somos vem dele. Então, do que nós podemos nos orgulhar? Por isso, a humildade. E além de tudo mais, nós somos pecadores. Como diz esse publicano: pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus termina dizendo isso: olha, levante o nariz, não seja arrogante, não seja prepotente, mas seja humilde, porque Deus, ele simplesmente, ele humilha os exaltados, mas exalta os humilhados. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a ser humildes e a entender que Deus é tudo e nós não somos nada. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.